sensibilidade mesmo, assim, de perceber, sabe, está alto, está baixo, não é? Ajude-nos e, para além de ajudar-nos, candidate-se a estar ali. Precisamos de pessoas ali, não é? Infelizmente, nós ainda não temos capacidade suficiente para que o PowerPoint avance sozinho, não temos ali uma mesa das mais profissionais, precisamos, portanto, de gente. Então, se és alguém que podes aí nos auxiliar no sentido de, olha, eu comprometo-me a um domingo por mês cuidar ali da mesa do PowerPoint, por favor, me procure. Não é? E depois disso eu vou fazer aqui um workshop para ensinar as pessoas que querem e que queiram se compromissar, porque querer não é o bastante, e que queiram se comprometer. Eu vou fazer um workshop para ensinar como regula um som de uma mesa, o que tem que estar ali atento, qual é o botão que deve ser desligado. Eu vou fazer isso, eu comprometo-me como músico, mas eu preciso de pessoas, nós precisamos de pessoas para nos ajudar para que isso aconteça de uma forma melhor. Então, incomoda, não incomoda? Às vezes as coisas não passarem, os barulhos, não é? Então precisamos da ajuda de vocês. Não é? Eu quero compartilhar convosco hoje um texto, mas eu tenho que depender também, porque a minha tecnologia já está obsoleta demais aqui. Não é? Então ele está a funcionar a carvão. O meu iPad, que já foi um iPad, hoje ele não responde mais pelo nome dele. Mas eu quero compartilhar convosco o texto que está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6, versículos 1 a 3. Eu devo dizer antecipadamente que tive saudades de vós, tive saudades de estar aqui. Aliás, estive de folga por 2 domingos de pregar, não é? Semana passada estivemos ali a fazer uma curta viagem, foi muito proveitosa. E na outra semana tivemos aqui o aniversário da nossa igreja, e cuja homilia foi do nosso amigo, pastor Jonas Figueiredo. E hoje eu quero compartilhar convosco o texto segundo Marcos, no capítulo 6, versículos 1 a 13. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 13, a palavra do Senhor diz-nos assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Senhor, a tua palavra foi lida. E é neste momento, Pai, do culto que prestamos a ti,
que nós clamamos a Ti, que por meio do Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor venha encher o nosso coração da Tua palavra. Que por meio do Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor fale aos corações de cada um de nós. Que a Tua palavra, Senhor, que já é preparada para cada filho e cada filha, seja enviada e dela, Pai, haja frutos. Que possamos, Senhor, estar com os ouvidos bem abertos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e, para além disso, e ainda mais, com os nossos corações receptivos para ouvir a Tua voz. Que o Senhor mesmo fale da Tua maneira ao coração de cada um. E que as palavras da minha boca, Senhor, e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante da Tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. É no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Missio Dei. Alguém aqui de vós já ouviu falar de Missio Dei? Muitos, se não a maioria, ou talvez todos. A primeira vez que eu tive contato com esse termo da Missio Dei foi quando eu li um livro, que também creio que muitos conhecem, um livro de David Bosch, Missão Transformadora. A Missão Transformadora, na Missão Transformadora, Bosch conceitua esta questão da Missio Dei de uma forma que realmente, para mim, e tenho certeza que para muitas pessoas, mudou a maneira de pensar a missão. E tornou-me também, por um lado, não necessariamente por causa do conceito da Missio Dei, mas por outras questões também, alguém muito crítico com relação a certas missões cristãs, ou pelo menos assim denominadas. Mas isso não vem ao caso. A missão nas Escrituras, que está muito para além da grande comissão de Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Está para além disso. Está para além da grande comissão, está para além do ide, ou seja, é mais do que isso. E permeia, portanto, todo o ministério de Jesus Cristo e se estende por todo o Novo Testamento. E para não dizer das orientações e das origens que nós já temos a respeito da missão de Deus, já no Velho ou no Antigo Testamento. Bosch, de uma forma aqui reduzida, resumida, simplificada, postula que a missão da igreja, como nós nos compreendemos, o ide, a grande comissão, ide a todo mundo e pregai o evangelho, batizando-os em nome de Jesus Cristo. Bosch, então, ele vai postular que a missão da igreja tanto emana quanto é parte da Missio Dei, que é uma sutil diferença, mas é decisiva na mudança do pensamento a respeito da missão. Isto porque a missão de levar o evangelho da graça de Jesus Cristo, arrependimento, vida e salvação, não é uma missão que pertence aos homens, por mais consagrados e piedosos que esses homens o sejam, mas pertence a Deus. Daí, missão de Deus, Missio Dei. Não dos homens. Nas palavras dele, de Bosch, reconhece-se que a igreja não poderia ser nem o ponto de partida e nem o alvo da missão. A obra salvífica de Deus precede tanto a igreja quanto a missão. Não se deveria subordinar a missão à igreja, e tampouco a igreja à missão. Pelo contrário, ambas deveriam ser inseridas na Missio Dei, que se tornou, então, um conceito muito mais abrangente. A igreja, portanto, e aqui, fim de citação, a igreja, portanto, é uma espécie de agente solidário com o mundo, que, nas palavras dele, não é o reino de Deus,
Mas na terra é algo tal como se fosse um início desse reino, onde se partilha da missão de Deus. Ainda segundo Bosch, irmãos e irmãs, eu preciso compartilhar esses conceitos para compreendermos o que se trata da Missio Dei e para nós voltarmos ao nosso texto. Já vai ficar, aliás, espero que já fique claro. Nas palavras de Bosch ainda, no aqui e agora, este reinado se faz presente sempre onde Cristo vence o poder do mal. Isso acontece, ou deveria acontecer, de forma mais visível onde? Na igreja. Mas acontece igualmente na sociedade, porque Cristo também é o Senhor do mundo. Vejam, a igreja está inserida na missão de Deus. É parte da missão de Deus. A igreja, e aqui já não são mais palavras dele, se apresenta então como um movimento do Espírito em direção ao mundo, mantendo-se sempre comprometida com o serviço relevante à sociedade e reconhecendo como incorretas as estruturas que queiram impedir a possibilidade desse serviço. Aqui eu estou naturalmente a tratar do que deveria ser a igreja como um movimento do Espírito em direção ao mundo, que mantém-se comprometida com o serviço relevante à sociedade, reconhecendo como incorretas as estruturas que queiram impedir a possibilidade desse serviço. Fica claro. E ele ainda afirma, e aqui eu paro de citar o Bosch, seus membros ouçam isso e guardem isso. Seus membros, da onde? Da igreja. Não estão a proclamar, venham a nós, mas sigamos a Ele. Entendem? Não é venha aqui, é a missão da igreja. Sigamos a Ele. Em arrependimento, em graça, em transformação. Aqui é uma ferramenta. Nós somos ferramentas da Missio Dei. Não somos os donos da missão. Por mais piedosos que venhamos a ser. É um conceito, obviamente, muito mais profundo e amplo do que eu tentei aqui sintetizar, como eu adiantei, mas é um resumo do que ele postula a respeito da Missio Dei, da missão de Deus, que não é a missão da igreja, mas a missão de Deus, na qual se insere a igreja e age como uma ferramenta da missão, que não é a missão dos discípulos, mas a missão de Deus, na qual se inserem os discípulos e agem como uma ferramenta da missão de Deus. E muito menos é um chamamento para vir a nós, mas um chamamento para seguirmos a Deus. Marcos destaca de um modo quase brutal o desafio que era crer em Jesus Cristo como o carpinteiro da aldeia. Jesus então volta para sua cidade, Nazaré, e Marcos, no Evangelho de Marcos não é destacado o nome do local, mas ele volta para Nazaré e é claramente, evidentemente rejeitado. Rejeitado por aqueles que o conheciam bem, por aqueles que não se esperaria uma rejeição. E estas não são as minhas palavras. O texto nos relata de forma evidente que Jesus ficou admirado com a incredulidade dos seus, entre os seus parentes, aqueles que o viram crescer, aqueles que eram seus familiares, que eram seus amigos. O programa costumeiro de um serviço judaico permitia a qualquer israelita, com a devida permissão do presidente da sinagoga, por óbvio, fazer uma exposição livre dos textos, de algum texto das Escrituras Sagradas. Enquanto que em Cafarnaum, e isso nós vamos ver em Marcos no capítulo 3, depois que Jesus cura o homem da mão ressequida, ele passa a não ser nada bem visto ali, e ele volta então para a sua cidade, e lá talvez até pelo facto de Jesus ser conhecido daqueles, e tem uma opção, tem uma possibilidade
de falar ali numa sinagoga. E então, ao ouvi-lo, notamos uma reação inicial à sua sabedoria e aos feitos poderosos de Jesus, que ao invés de gerar alguma alegria com relação a quem é seu concidadão, pessoas, mais uma vez, familiares, pessoas que o conhecem, pessoas que talvez o viram crescer, muitos dali, por certo, uma aldeia. Muito a despeito de gerar alguma alegria, algum contentamento por parte desses que o conheciam, gera espanto. Mas não um espanto daqueles que ficam maravilhados. Olha, que rapaz que cresceu, não? Que sabedoria tem este Jesus, filho de José, o carpinteiro? Não. Um espanto daqueles que perguntavam: de onde é que vem tudo isso? Esse não é o carpinteiro? Só em Marcos nós veremos essa fala. Não necessariamente o carpinteiro, mas este não é alguma pessoa que fazia qualquer trabalho manual. Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Vejam, é como se... De onde vem isso que ele fala? Não é esse o carpinteiro? Toda a gente sabe que ele não ocupou nem as escolas das sinagogas. Criado aqui. De onde vêm estas coisas? Estas coisas lhe são estranhas vindo daquele, porque elas não vinham de Nazaré, e foi ali que ele foi criado. Você quer essa escola rabínica que ele tinha frequentado? Nós vemos isso em João no capítulo 7. Jesus não tinha feito uma escola rabínica. De onde tem ele essa sabedoria? Como ele pode falar isso? E para piorar, num tom muito depreciativo, não é esse o filho de Maria? Que pode nos parecer totalmente inocente, mas jamais era comum e era muito depreciativo tratar alguém como filho da mulher. Deveria ser o filho de José. Não é esse Jesus, filho de José? Não. Não é esse o filho de Maria? Num tom evidentemente depreciativo. Uma descrição que poderia ser até um insulto. Porque os judeus, naturalmente, costumeiramente, eram conhecidos pelo nome do pai. Jesus é desprezado, então, em sua própria pátria, exatamente por quem o conhecia mais de perto, provavelmente muitos dos que o viram crescer, e ele, então, admira-se dessa incredulidade, que, ao final, não era para o concidadão deles, que eles conheciam bem, mas a incredulidade para com o Deus que eles diziam servir e seguir. Ao rejeitarem Jesus, aqueles que se declaravam servos de Yahvé, estavam rejeitando Yahvé. E nas palavras do próprio Jesus, no versículo 4, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Então Jesus retira-se de Nazaré e passa a percorrer os povoados a ensinar. Ele não se deixa dissuadir pelo insucesso em Nazaré e continua a sua missão. Chama os 12 para junto de si e envia-os de 2 em 2, e há nisso, naturalmente, um significado jurídico. Como nós sabemos, buscamos, por exemplo, no texto de Deuteronômio, no capítulo 19, porque nós sabemos que a testemunha sozinha não tinha valor nenhum, mas quando havia dois, qualquer coisa que se testemunhava tinha valor. Então ele envia 2 de modo como se estivesse a conferir uma qualidade, uma veracidade à mensagem que aqueles estariam a proclamar. Num tempo anterior às comunicações em massa, como era aquela realidade, as ideias religiosas, as ideias filosóficas, elas eram propagadas principalmente por meio desse tipo de gente, missionários viajantes. E as instruções, então, que Jesus dá aos seus discípulos para essa empreita, certamente serviriam como um manual para os missionários e para as pessoas cuja hospitalidade eles procuravam. E para além da questão cultural, a ênfase do não levar
uma túnica extra, não levar dinheiro no cinto, não levar pão. É porque as coisas não deveriam fazer obstáculo, nada deveria obstaculizar a mensagem e a missão que aqueles homens tinham a ultimar. Exigia uma total dependência, uma total confiança. Nós devemos aqui lembrar, e existem muitas coisas nesse texto, de uma riqueza muito profunda, a questão das duas túnicas, a questão do cinto e o dinheiro, vale muito a pena um aprofundamento, que não é o nosso caso nesse momento, que nós nem podemos fazer isso. Mas eles deveriam, em outras palavras, levar o estritamente necessário. Eu cito aqui apenas uma coisa muito interessante, que a Didaquê, muitos irmãos conhecem a Didaquê. A Didaquê é uma espécie de um manual, um catecismo do primeiro século. E em um dos pontos da Didaquê, no capítulo 12 da Didaquê, tem ali alguns, como eu disse, é um documento que é chamado também de Instrução dos 12 Apóstolos, ou Doutrina dos 12 Apóstolos. E nesse documento, que data do século I, e aí vão divergir entre 60 e 70, 60 e 90, depois de Cristo, ou seja, não é? Já tinha ali, daquele primeiro século. Mas, no capítulo 12 da Didaquê, que há uns pontos, e notem como há um emanar dessa determinação de Jesus para com relação àqueles homens. Capítulo 12, item 1. Acolha todo aquele que vier em nome do Senhor. Depois, examine-o para conhecê-lo, pois você terá discernimento para distinguir a esquerda da direita. Se o hóspede estiver de passagem, dê-lhe ajuda no que puder. Entretanto, ele não deve permanecer com você mais do que 2 ou 3 dias, se necessário. Se quiser se estabelecer e tiver uma profissão, que trabalhe para se sustentar. Se não tiver profissão, proceda de acordo com a prudência, para que um cristão não viva ociosamente no seu meio. Muita gente devia de ouvir isso, não é? Se ele não aceitar isso, trata-se de um comerciante de Cristo. Tenha cuidado com essa gente. Documento do século I, que muita gente que age ou diz agir em nome de Cristo deveria ler. Tudo isso para dizer, irmãos, que a hospitalidade que Jesus destaca para com relação aos seus discípulos era uma obrigação dos judeus. Obrigação. Não era possível, por motivos lógicos, o judeu não receber alguém. Porque se ele não o fizesse, ele podia ser até penalizado. Então, as pessoas que estavam a dirigir-se a levar a mensagem de Jesus Cristo, elas certamente deveriam ser acolhidas, porque se não fossem acolhidas, quando então Jesus fala para tirar as sandálias dos pés, sacudir o pó, dar as costas como testemunho àqueles e voltar, elas estariam fazendo com Jesus. Mas foram os apóstolos, sim, estariam a fazer com Jesus exatamente aquilo que os seus parentes de Nazaré o fizeram, ou seja, estariam a rejeitar a palavra de Deus. Os discípulos então vão, e nós sabemos que eles então, o texto nos diz, saíram a pregar ao povo que se arrependesse. E é interessante que não está nas determinações aqui, mas eles saíram a pregar ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. A missão de Deus feita pelos discípulos como ferramentas da missão de Deus. E algumas coisas que rapidamente eu destaco. A missão de Jesus é a mesma missão dos discípulos. O privilégio que os discípulos tinham de ir aos lugares e levar aquilo que eles estavam a ouvir, aqueles milagres que eles estavam a viver, a ser testemunhas desses milagres. Agora eles podiam ter o privilégio de serem enviados por Jesus para fazer o mesmo que Jesus fazia. Compartilhar da missio Dei. Eles não apenas
falavam a respeito da Missio Dei. Eles faziam parte da Missio Dei. E curavam pessoas. Pelo poder de Jesus. Porque estava ali a ser levado o próprio Jesus a sua palavra. A coparticipação no ministério de Cristo. A responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo. A responsabilidade de deparar-se com alguém, e tal como nós vemos, por exemplo, ali depois que tudo acontece com o sacrifício de Jesus, nem prata nem ouro eu te dou, mas levanta e anda. A responsabilidade de deparar-se com alguém que precisa, que tem necessidades, e proferir a palavra de Deus e a pessoa andar, ser curada. A missão de Jesus é a mesma missão dos discípulos. Aquele que tem ouvidos, ouça. E quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que o obedeceram. E mesmo diante do insucesso que eles partilharam ali em Nazaré, mesmo diante do insucesso que Jesus teve ali em Nazaré, versículo 6 do capítulo 6, ficou admirado da incredulidade deles. Então, passou a percorrer os povoados ensinando. Chama os 12 para junto de si e envia-os de 2 em 2 e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. O insucesso, depois do insucesso, o ir. E então envia. E os discípulos, mesmo diante daquilo que eles viram o próprio Jesus passar e ser rejeitado, eles o obedecem. E eles vão. E eles coparticipam desse ministério. Quem são os discípulos? Uma outra coisa, além do facto da missão de Jesus ser a mesma missão dos discípulos, uma outra coisa não é porque os discípulos compartilhavam desse benefício, desse privilégio da missão de Jesus, que eles sempre lograriam êxito. Não é porque a missão é de Jesus que haverá êxito, por certeza. Da mesma forma que Jesus era desacreditado em muitos sítios, inclusive na sua própria casa, com seus próprios parentes que se escandalizavam dele, com seus próprios parentes que não têm a coragem, a decência de entrar na casa para falar com ele, porque tinham vergonha do que poderia ser da família. Ele era desacreditado em muitos sítios, da mesma maneira os discípulos também poderiam ser. Da mesma maneira que ele foi rejeitado pelos seus. Ainda que recusar a hospitalidade fosse inadmissível para o judeu e passível de sanção, sim, era possível que até essa hospitalidade obrigatória para com todos fosse a estes rejeitadas. E pior. Versículo 11. Se algum povoado não os receber, e pior, nem os ouvir. Nem os ouvir. Sim, era possível que mesmo compartilhando a missão de Jesus, eles não fossem recebidos, a hospitalidade, e nem ouvidos. Que refletiria exatamente o que aconteceu em Nazaré, que quando o rejeitaram, deixaram de ouvir ao próprio Deus. A missão, mesmo compartilhando a missão de Jesus, não era garantia que eles teriam êxito. Aliás, parece que é exatamente o contrário. E, finalmente, compartilhar da missão de Jesus é seguir adiante. Mesmo sabendo antecipadamente ou no decorrer dos insucessos, ainda rejeitados, ainda que não recebidos, ainda que não ouvidos, a missão é de Deus e ela deve continuar. E aqui, estou para concluir, a pequenez e a rejeição
são indissociáveis do Evangelho de Jesus Cristo. Fazem parte da missão de Jesus. Fazem parte da Missio Dei. Jesus não pôde fazer ali em Nazaré nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, como se fosse pouco, não. Mas Jesus não pôde ali fazer outros milagres, se não curar esses poucos enfermos. O que não se trata de ele ter perdido o seu poder naquele local. Mas há um ensinamento fantástico nesse registro. A fé está muito próxima da possibilidade da crença e da decepção. E aos ouvintes do Evangelho, os participantes e agentes da Missio Dei, precisam saber disso. Se o cristianismo não consistir, na verdade, o cristianismo não deve consistir em qualquer tipo de ambição de glória, em qualquer tipo de ambição de posição, em qualquer tipo de ambição de poder. Não deve consistir em ambição de glória sem digerir um pouco do que seja o ministério de cruz, da pequenez e da rejeição. Não é que é possível que não sejamos ouvidos por partilharmos a Missio Dei. Na verdade, é necessário que muitas vezes não sejamos ouvidos para participar do ministério da cruz de Jesus Cristo. Tomar parte na missão de Jesus é também tomar parte na cruz de Jesus. Não importa se nós somos rejeitados até pelos da nossa casa. Aqueles que nos olham com desprezo quando nós falamos da missão. Aqueles que menos esperamos, de quem dói mais. Não desista. A missão é de Deus e deve continuar. Nós nos inserimos na Missio Dei. Somos agentes da missão de Deus. Somos ferramentas da missão de Deus. Nós não estamos aqui para proclamar, venha a nós, mas para proclamar, sigamos a Ele. Ainda que seja preciso sacudir o pó das sandálias, dolorosamente, e insistir a pregar o arrependimento, a libertação, a salvação e a cura. Irmãos, por mais que já tenhamos sido rejeitados ao pregar Jesus Cristo, por vezes parece que a rejeição só está nos grandes casos, não é? Parece que só está relacionada aos missionários que estão mundo afora, nos países em que o evangelho é proibido. Mas por vezes está dentro da nossa casa. Inclusive a partir dos religiosos. Daqueles até que dizem, como os de Nazaré, que servem a Deus. Mas que ao rejeitar a nós, não porque sejamos melhores, mas somos aqueles que vão de dois em dois, como obedientes a Deus, como ferramentas da Missio Dei. Talvez nós sejamos rejeitados. Sacudir o pó das sandálias aqui não é uma questão bélica, é didática, é testemunho. Deus coloca no meu coração, como colocou a dizer-vos, não desista. Ainda que doa ouvir certas coisas, não desista. A missão é de Deus. Nós somos umas das ferramentas. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe.